Há uma prisão invisível que muitos carregam no coração. Não tem grades, não tem cadeados, mas sufoca como se fosse de ferro. Ela se chama ansiedade. Ela se esconde em noites sem sono, em pensamentos que não param, em medos que ainda não aconteceram. E como um ladrão silencioso, rouba a paz, o sorriso e até a esperança. Mas, e se eu dissesse que há um segredo antigo, guardado nas páginas da Escritura, capaz de quebrar essas correntes? E se a resposta para a inquietação da alma não estivesse em controlar o futuro, mas em confiar? Hoje, vamos mergulhar na palavra para descobrir o que Deus diz sobre a ansiedade. E por que essa verdade pode mudar para sempre a maneira como você enfrenta seus medos. A ansiedade nasce quando o coração humano tenta carregar o peso de um amanhã que ainda não chegou. É como tentar segurar nas mãos a neblina da manhã. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. O medo do que pode acontecer, a incerteza sobre o que não controlamos, tudo isso se transforma em um ciclo silencioso que aprisiona a mente. E, no fundo, a ansiedade é isso, a tentativa frustrada de ser senhor do futuro, quando, na verdade, o futuro nunca esteve em nossas mãos. Por isso, o apóstolo Paulo deixou um conselho que serve até hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Ele não diz apenas não se preocupem. Ele mostra o caminho. Entregar, em oração, aquilo que não podemos resolver. Porque, quando colocamos nossas aflições diante de Deus, deixamos de lutar contra as sombras e passamos a descansar nos braços daquele que já enxerga o amanhã. Quando Jesus caminhava entre os homens, ele conhecia o coração humano melhor do que ninguém. Ele sabia que grande parte da nossa angústia não nasce do presente, mas do futuro que ainda não chegou. É como se a mente tentasse escrever capítulos de uma história que Deus ainda não revelou. E assim, nos perdemos em hipóteses, medos e cenários que, na maioria das vezes, nunca irão acontecer. Por isso, Jesus deixou uma frase que parece simples, mas é como uma chave que abre a porta da liberdade. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Ele não estava apenas pedindo calma, estava nos mostrando um segredo espiritual. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. E quando tentamos carregá-lo antes da hora, o peso se torna insuportável. Marta, aflita e ansiosa com 1000 afazeres, enquanto Maria descansava aos pés do Mestre. Jesus olhou para Marta e disse: Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu ouvir, confiar e descansar. Esse é o convite de Cristo. Viver o hoje com fé, sem tentar controlar o amanhã. Existe uma paz que o mundo tenta oferecer, mas ela sempre vem acompanhada de condições, dinheiro, sucesso, estabilidade. E quando qualquer uma dessas coisas falha, a paz desaparece como areia entre os dedos. Mas a paz que vem de Deus é diferente. Ela não depende das circunstâncias, não se abala diante de más notícias, não se rompe em meio à tempestade. É uma paz que não pode ser explicada pela lógica, apenas experimentada pelo coração que confia. Foi isso que Paulo revelou aos Filipenses, logo após falar sobre a ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Não é uma paz qualquer, mas uma guarda. É como se Deus colocasse sentinelas invisíveis ao redor do coração e da mente, protegendo-nos dos ataques do medo. Enquanto o mundo procura soluções externas, o cristão encontra refúgio interno, onde Cristo reina. Foi assim com Davi. Perseguido, cercado por inimigos, ele ainda podia dizer: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor,
me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Esse é o descanso que a ansiedade jamais pode oferecer, mas que o Senhor concede àqueles que se entregam a Ele. A ansiedade não é uma fraqueza moderna, é uma ferida antiga que já alcançou até os maiores homens de Deus. Veja Elias, o profeta que desafiou reis, que fez cair fogo do céu, que venceu os falsos profetas no Monte Carmelo. De repente se viu sozinho, com medo, correndo para o deserto. Ali, debaixo de uma árvore, ele pediu a morte, tomado pelo peso da angústia. 1 Reis 19:3-5. Mas Deus não o abandonou. Enviou um anjo com pão e água, renovou suas forças, e depois lhe deu uma nova missão. É como se o Senhor dissesse: você não acabou, Elias, ainda há propósito para a sua vida. O profeta que queria desistir foi restaurado pelo cuidado divino. Davi, quando foi perseguido, injustiçado, muitas vezes vivendo como fugitivo. Ele conheceu noites de lágrimas, cavernas escuras e perigos constantes. E mesmo assim, sua confiança estava em Deus. Foi dele que vieram palavras como estas: quando estou com medo, eu confio em ti. Salmo 56:3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. A diferença entre Elias e Davi não era a ausência de medo, mas a forma como se renderam ao Senhor. Um foi renovado no deserto, o outro sustentado no vale. Ambos descobriram que a ansiedade não tem a última palavra, porque o cuidado de Deus sempre chega no tempo certo. No fim, a ansiedade só se desfaz quando entendemos uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Nós não fomos feitos para carregar todo o peso da vida. Pedro, que conheceu tempestades, prisões e perseguições, deixou um conselho que ainda ecoa como uma ordem de libertação. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Não é só um convite a guardar, esconder ou negociar com a ansiedade, é um chamado a jogá-la nas mãos do Pai. Porque onde a ansiedade sufoca, o cuidado de Deus sustenta. E esse é o segredo, não é tentar controlar o amanhã, mas confiar em aquele que já está no amanhã. Não é lutar sozinho contra os medos, mas descansar em quem prometeu jamais abandonar você. A ansiedade nos prende em correntes invisíveis, mas Cristo é aquele que quebra as cadeias. E a voz dele continua dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Hoje, o convite está diante de você. Entregue suas preocupações, suas noites em claro, suas incertezas. Coloque tudo nas mãos de Deus. E descubra que existe uma paz que não depende do mundo, mas que vem direto do coração do Pai. Porque a ansiedade grita, mas a voz de Deus sempre sussurra mais alto: eu cuido de você.